Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para apresentar mais uma videoaula do nosso curso completo de digestão anaeróbia. Mas antes de ir para esse vídeo, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, não se esqueçam, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Clique também em compartilhar com seus amigos e amigas e se você gostou, dá um like pra gente, tá bom? Então é isso. Vamos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. O primeiro passo que eu quero que vocês me digam é qual que é o pontapé inicial que eu tenho que fazer para calcular, para estimar, né? Então vamos lá. Passo 1. Qual que seria Professor, esse... Oi, o senhor pode mandar o link de novo? posso sim. Porque eu caí, aí Posso. desapareceu. Tudo bem. Vou mandar aqui. Obrigada. Nada. Esse é o link aí, ó, tá? Vocês podem editar aqui dentro, tá? Clica nos 3 tracinhos, editar, e aí vocês vão colocar aí o passo 1. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para estimar a produção de metano? Definir a cidade. Saber a população. Isso, vamos lá. Pode ir escrevendo. Vamos fazer assim. Não edita não, coloca aqui embaixo, nessa sequência, tá bom? Podem ir colocando o que vocês acham. Podem ir criando quadrinhos aqui. Vai um novo link aí então, tá? Para vocês editarem. Olha aí. População da cidade. Fazer a conversão da carga de metano produzido em carga de DQO. O que mais? O pontapé inicial, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Tem que olhar o consumo de água da cidade. Isso. Coloca aí. Conseguiram entrar nesse link novo? Já vi que a Sara está participando. Beleza. Encontrar a carga de esgoto. Muito bom. Para encontrar a carga de esgoto, eu tenho que encontrar o que antes? Consumo de água. Bacana. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a população da cidade. Isso. Tipo de resíduo, né, que eu vou analisar. Aí depois, eu calculo o consumo de água na cidade. Vou fazer assim. População, tipo de resíduo, que por exemplo é o esgoto sanitário. Aí eu vou calcular o consumo de água, né? Aí depois, em cima do consumo de água, eu vou calcular a produção de esgoto, não é isso? Aí eu vou ter alguns parâmetros que eu vou ter que definir, que seria, por exemplo, a definição da temperatura média, né, de operação do sistema. Tem mais alguma coisa? E aí eu tenho que o quê? Saber o quê? A caracterização físico-química do resíduo, né? Do esgoto. Não é verdade? Posso colocar aqui? Então, caracterização físico... Tem acento, né? Primeiro, físico... esgoto. Eu preciso conhecer o esgoto, né? O que é que tem nele, tá? Beleza, aí depois que eu tenho essa caracterização com a quantidade de esgoto, eu vou calcular a carga. A carga de esgoto produzida, não é isso? Em cima dessa carga de esgoto produzida, aí sim a gente começa os próximos passos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual seria o passo 2 agora? Passo 2. E aí? Qual seria o passo 2? Professor, a parte de vazão seria no passo 1 ainda ou passo 2? Pode ser, no passo 1, que é a carga, né? Faltou isso aí, sim. bem lembrado. Bem lembrado.
Vou colocar aqui assim, ó. Editar. Carga, que é igual ao quê? Definição. Vazão vezes concentração. Essa concentração a gente usa o quê, gente? A DQO. Não é? Feito? Certo. Pronto. Então vamos trazer carga para cá também. Bacana. Aí agora, deduzir. Aí a gente começa esse. Vou trazer isso para cá, tá bom? Conversão da carga em metano. Só que antes disso, a gente tem que deduzir a carga convertida em biomassa. Quais são as duas principais biomassas geradas na digestão anaeróbia? Vocês lembram? A biomassa acidogênica e a biomassa metanogênica, não é isso? Então, eu vou ter no meu balanço uma quantidade de matéria orgânica, certo? Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver se dá certo aqui o papelzinho. Vocês conseguem ver aí. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Beleza, então tá aqui, ó. Deduzir a carga convertida em biomassa. Aí nós temos a biomassa acidogênica e a biomassa metanogênica. Quem é formado primeiro, gente? A acidogênica ou a metanogênica? Lembra a acidogênica. Isso, bacana. Então a gente vai deduzir a biomassa, a carga que foi consumida para a produção dos acidogênicos e depois a carga que foi destinada para o crescimento das metanogênicas. Perfeito? E aí o que é que vai ter? O que é que vai sobrar? A carga de metano que foi destinada para a carga de DQO que foi destinada para a produção de metano. Tá? E aí um outro passo que nós podemos também fazer, né? É exatamente passo 3. A gente poderia fazer a estimativa de geração de energia elétrica. O quanto esse efluente, né? O quanto essa carga de efluente pode converter em metano primeiro, né? Estimar a produção volumétrica de metano. E aí, o quanto essa produção volumétrica de metano pode gerar de energia elétrica, ou energia térmica, caso você queira. Tá bom? Então, basicamente são esses passos. E a gente vai fazer isso agora com um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Vocês estão vendo aqui a minha apresentação agora? Sim, professor. Sim. Sim, né? Maravilha. Então, vamos lá. Aula 4, já estava perdido, né? A estimativa da produção de metano. Então, como calcular? Então, a gente já viu mais ou menos os passos, e é muito importante a gente ter esse balanço aqui, tá, gente? É o que eu estava falando, ó. Eu tenho aqui um reator anaeróbio, esse retângulozinho representando um reator, né? Um reator anaeróbio pode ser um reator WASB, um reator de leito fixo, um reator de leito expandido, um filtro anaeróbio, enfim. Tem vários formatos, né? Cilíndricos, prismático, enfim. Então, eu tenho um reator que está operando em uma temperatura, pode ser a temperatura ambiente, né? Ou se tiver algum controle de temperatura, aí você vai ter que saber qual é essa temperatura específica. Nesse reator está entrando uma carga de DQO, em DQO, né? Que chamamos de afluente, certo? Afluente. E aí o que é que acontece? 100% dessa DQO que entra, né? Uma parcela dela vira lodo. O que é esse lodo, gente? É o que eu falei para vocês, né? Crescimento de micro-organismos, tá bom? Dessa parcela dos 100% que entrou aqui, de 5 a 15% vira lodo, de 70 a 90% vira biogás e de 10 a 30% sai no efluente. Ou seja, o meu reator ele não consegue remover 100% a matéria orgânica. Por quê, gente? Lembra que eu falei para vocês que na digestão anaeróbia nós não conseguimos remover 100% porque eu posso ter no meu efluente nutrientes, né? E esses nutrientes podem contribuir na quantidade de DQO presente no meu reator. Nunca chame de concentração de DQO, tá bom? Porque a DQO não é uma concentração, é uma demanda química de oxigênio. Apesar de que a sua unidade é a unidade de concentração, tá?
mas a gente chama de demanda, né? Não concentração. Entendidos esse balanço? Isso aqui é chave no processo. Tem que entender isso aqui, tá bom? Mas nem sempre acontece dessa forma. Por quê? Se você tiver uma carga muito grande no meu reator, eu vou sobrecarregar o reator e eu vou ter uma eficiência menor no processo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho que conhecer a produção, né, da minha cidade. A cota per capita de consumo de água, por exemplo, da minha cidade. Então, se eu estou, por exemplo, adotando uma cidade grande, que é considerado, né, a partir de uma população de 250 mil, não, professor, eu estou fazendo para uma pequena localidade, de 10 mil a 50 mil habitantes. Beleza, o valor é esse daqui, essa média, essa faixa aqui, tá bom? Mas se vocês estiverem utilizando uma cidade grande, o exemplo de uma cidade grande, com uma população maior do que 250 mil habitantes, você vai usar essa faixa aqui, tá bom? No meu caso, é Maceió, então eu vou usar essa faixa aqui de cidade grande. Essa daqui é uma referência do Marcus von Sperling, da adaptada dele, né? Onde eles fizeram um estudo que levantaram o consumo de água em função da faixa de população, tá bom? Então vocês observam aqui, ó, que um povoado rural é o que menos consome água, né? E aí vai aumentando em função do porte da cidade. Claro, pelos hábitos de consumo, enfim, né? Isso aí impacta diretamente. A outra coisa que nós temos que saber, que nós vimos, são as características físico-químicas do esgoto. E aí eu trago para vocês essa referência do Metcalfe e Eddy, né, que é um dos maiores livros aí da área de saneamento no mundo, onde ele traz os principais parâmetros físico-químicos do esgoto sanitário, e ele caracteriza o esgoto como forte, médio e fraco, tá bom? Então vocês podem adotar, se vocês não conhecerem o esgoto, vocês podem adotar, sei lá, um valor médio, como esgoto médio, mas vocês também podem coletar uma amostra desse esgoto e fazer uma análise no laboratório. É só tomar cuidado que, assim como há um hidrograma de consumo de água, né, o consumo de água varia ao longo do dia, a produção de esgoto também acompanha, certo? E às vezes esse esgoto vem mais concentrado e menos concentrado. Então, geralmente, a gente faz um perfil ao longo do dia, tanto do volume quanto da concentração, certo? Então, eles fizeram esse estudo e viram um valor médio para essas características, né? Então, o esgoto fraco tem essas características, o esgoto médio essa, e o esgoto forte essa. Se vocês observarem, ó, a DQO, que é o parâmetro que nós vamos utilizar, ela sai de 250 a 1000, tá bom? Então, esse é um parâmetro importante, tá? Para a gente analisar. Na realidade, eu queria mostrar a DQO em cima. Então, a gente pode utilizar uma DQO de 500 miligramas por litro, tá bom? Então, deixa eu corrigir aqui para não ir errado para vocês. Eu queria mostrar exatamente a DQO. DQO. Então, valor médio. E aí, vamos lá. Passos para a estimativa, né? Primeiro, fazer a conversão da carga de metano produzido em carga de DQO equivalente. E aí nós temos essa equaçãozinha, né? Lembrar um pouquinho lá da química, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, 16 gramas de metano, que está sendo oxidada por 64 gramas de oxigênio, gerando CO2 e água, tá bom? E o que é que isso representa? Isso representa o seguinte, gente, que cada 16 gramas de metano produzido corresponde à remoção de 64 gramas de DQO, certo? Porque o que é que remove a DQO? Oxigênio, né? Oxigênio ali dissolvido, enfim, tá? Então, eu tenho isso aqui. Se eu consigo remover 64 gramas de DQO, eu consigo produzir 16 gramas de metano, tá bom? Essa é a correlação, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, isso corresponde ao quê, gente? A 350 ml de metano para cada grama de DQO degradada. Então veja, né? Cada grama de DQO degradada eu tenho um potencial de gerar aproximadamente 350 ml de metano. Bom, então veja que é uma senhora produção, né? Depois, sim. Eu estava vendo essa aula do minicurso que o senhor deu ontem no Moodle. Certo. E eu fiquei com a dúvida no seguinte, esse cálculo seria para 100%, né? Para 100%.
Isso. Aí, no caso, a gente teria que fazer, quando fosse calcular, para o percentual entre 60% e 80%? Então, vocês vão ter que adotar a eficiência do reator de vocês. Então, eu vou dizer o seguinte, eu coloquei ali que o reator tem uma eficiência de 60% a 80%, né? Então, vocês podem adotar. Meu reator vai ter uma eficiência de 75%. Certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão retirar o que não vai ser consumido, que são os 25%. Então, vamos supor, se está entrando 100 miligramas por litro, não é isso? 25 miligramas por litro vai sair no meu reator. E vai sobrar o quê? Os 75 gramas por litro. Então, desses 75 gramas por litro, eu vou ter a fração que vai ser levada para a produção dos micro-organismos e o resto vai ser destinado à produção do biogás. Entendeu? Então, você tem que retirar primeiro a fração que não foi removida no processo. Entendeu? Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo acesso. Só um minutinho. Ah, não. Entendeu? Eu vou chegar lá também, vou mostrar esse exemplo também para vocês. Eu fiz um exemplo para 100%, que é esse daqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês calculam também para adotando uma eficiência, que é o correto, né? Então, beleza. Então, eu vou tirar depois a carga de DQO que foi convertida em biomassa acidogênica e metanogênica, certo? Antes disso aqui, eu poderia colocar também aqui, remover a carga, calcular a carga que foi consumida, não é? Se eu disse que o meu reator tem uma eficiência de 75%, 75% foi consumido para o processo. Aí uma parte desse 75% foi para crescimento dos micro-organismos e a outra parte que sobrou para a síntese do biogás, tá? Quando chegar no ponto, eu vou mostrar para vocês onde vocês fazem isso. O terceiro passo é estimar a produção volumétrica de metano. E aí nós temos duas equações, tá? A primeira equação, onde nós calculamos a vazão de metano, que é a carga de DQO que foi utilizada para a produção de metano, dividido por um fator de conversão de temperatura, que é dado por essa equação aqui, né? Pressão, constante K, que é a constante lá da conversão da oxidação da DQO, né? Para a produção de metano, a constante dos gases e a temperatura de operação do reator com esse fator de correção para Kelvin. Aqui vocês vão colocar em graus Celsius, tá? E aqui eu tenho, né, os dados. Geralmente a gente usa a pressão atmosférica, se eu estou aqui em Maceió, por exemplo, no Brasil, né, que não tem grandes altitudes, a gente usa mais ou menos um ATM. O K é a constante, né, que é a DQO correspondente a 1 mol de metano, que é exatamente 64 gramas, lembram lá? 1 mol de metano corresponde a 64 gramas de DQO por mol, né, que é aquela equaçãozinha. A constante dos gases, 0,08206 atm litro por mol Kelvin. E a temperatura operacional do reator. Então tem que saber a temperatura. Um reator que está operando em condição ambiente, pega a temperatura média do dia que você está fazendo o cálculo, ou a temperatura do momento em que você coletou a amostra. É o mais ideal. Para você saber exatamente o quanto você conseguiria produzir de biogás naquele momento. E aí, vamos lá. Bom, o estudo de caso, Maceió. A população aí de Maceió, 932.078 habitantes. Adotamos um consumo de água aí de 200 litros por habitante dia. A DQO do esgoto Maceió, como esgoto médio, né? 500 miligramas de DQO por litro, ou 0,5 quilogramas de DQO por metro cúbico, né? Só convertendo, certo? As unidades, para facilitar. Eu estou considerando que a temperatura operacional no momento da coleta da amostra foi de 26 graus. O coeficiente de retorno, né, que é o coeficiente onde eu estimo o quanto da água consumida virou esgoto, varia entre 0,6 e 1, ou seja, 60% a 100% da água que é consumida vira esgoto. Para projeto, pela ABNT, né, pela NBR 9649, a gente adota 0,8, ou seja, em torno de 80% da água que a gente consome vira esgoto, tá bom? Professor, Sim. a temperatura da operação do reator, esse valor 26 é fixo ou a gente pode colocar outro valor? Você pode colocar outro valor. Você pode pegar a temperatura média da sua cidade em um dia, ou no mês, ou estimar. Na hora que eu coletei a amostra, estava 30 graus.
né? Então, você pode estimar. Então, é um cálculo daquele momento, tá? Para aquele valor de temperatura, naquele dia, você tem aquela produção de metano. Obrigada. Certo? Nada. E aí, seguindo os passos. Primeiro, fazer a conversão da carga de metano produzida em carga de DQO equivalente, né? Então, eu tenho a vazão de esgoto, que é dado pelo consumo de água, vezes o coeficiente de retorno, vezes a população, né? Então, eu tenho consumo de água, 200 litros por habitante dia, coeficiente de retorno 80%, e a população de Maceió, né? Aí eu vou cancelar aqui, né? Eu vou ter uma vazão de 149 milhões de litros por dia, ou seja, 149 mil metros cúbicos por dia. Veja aí que senhora vazão, né? Esgoto em Maceió. E a carga, que eu vou calcular, é o produto entre a vazão e a concentração, desculpa, a DQO, né? A demanda química de oxigênio. Então, eu vou usar aqui a unidade de metro cúbico por dia, só ter cuidado com as unidades, né? E a DQO em quilogramas por metro cúbico, certo? Então, eu vou ter uma carga aí de cerca de 74.500 quilogramas de DQO por dia. Senhora carga, né? Então, veja só, gente, essa é a carga produzida por Maceió, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou deduzir as cargas. Aí, nesse momento aqui, gente, eu vou adotar, por exemplo, deixa eu... Então, vocês vão pegar essa carga aqui, ó, tá? Se vocês forem adotar uma eficiência no processo, então vamos supor que o meu reator tem uma eficiência aí de 75%. Horrível escrever com o mouse, né? Beleza. Se o meu reator tem essa eficiência de 75%, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou multiplicar por 0,75. Dá quanto? Alguém tem calculadora aí? Pode me ajudar? Dá 55,875. 55, opa, ponto, né? É. Ponto 875 quilogramas de DQO por dia, certo, gente? O que isso significa? Que isso daqui foi consumido no meu processo, tá? Se eu considerar que o meu reator é 100%, então eu usaria essa carga para fazer os próximos cálculos. Tá bom? Mas eu estou considerando que o meu reator tem essa eficiência aqui, ó, 75%, né? Então eu vou multiplicar 75%, que dá isso aqui. Os outros 25% saiu do meu efluente, não foi tratado, eu perdi, né? Eu posso, de repente, incluir um outro sistema, um outro reator, até um próprio reator anaeróbio, para fazer um polimento, né? Mas geralmente a gente usa um reator aeróbio para conseguir remover os nutrientes, certo? Então, se você considerar 75%, você vai usar esse valor aqui, ó, o que foi consumido no processo, porque eu adotei essa eficiência no processo. Ok? Vamos lá. Reduzir a carga de DQO convertida em biomassa acidogênica e metanogênica. Beleza. Aí aqui é onde começa. Primeira biomassa que é produzida é a biomassa acidogênica, né? Para depois a biomassa metanogênica. Então, o que é que a literatura diz, gente? A literatura diz que 15% daquela carga que foi consumida, ela é utilizada para síntese dos acidogênicos, das acidogênicas, tá bom? Aí eu vou... E das metanogênicas, apenas 3% do que sobrou, do que passou, né? Porque eu estou entrando no reator, logo de início ele vai pegar aquela carga lá, os 55 mil alguma coisa, e vai retirar 15% para as acidogênicas. O restante da carga que sobrou, eu vou retirar 3% para a síntese das metanogênicas. E o restante que sobrou vai ser o restante que foi encaminhado para a produção de metano, tá bom? E aí a gente segue, né? Eu estou considerando para esse exercício 100% de eficiência, tá? Mas vocês podem refazê-lo com a eficiência de 75%, tá bom? Foi só para facilitar. Entenderam, gente? Tá todo mundo acompanhando? Legal? Professor. Beleza. Então, vou considerar 100%. Eu não estou considerando os 75% não, tá bom?
Eu botei os 75% ali para vocês saberem onde é que vocês usam a eficiência do reator. Sabendo que esse 100% não existe, tá bom? É uma produção teórica máxima, né? Não dá para... Você não tem um reator anaeróbio que remove 100%. Então, beleza, vamos lá. Então, a DQO convertida no sistema de tratamento, né? Eu estou considerando aqui, ó, 100%, né? Ou seja, os 74.500, não os 75%. Se eu quiser considerar, eu calculo aqui os 75% desses 74.500, que é aquele 55.800 alguma coisa, né? Aí, beleza. A carga convertida em biomassa acidogênica vai ser dada por 0,15 vezes a carga removida, que é essa carga que eu estou considerando aqui. Estou dizendo que 100% foi removido. Na realidade, não é, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os 74.500 e vou multiplicar pelo 0,15, beleza? E aí eu vou ter que 11.175 kg de DQO foi usado para a produção de micro-organismos acidogênicos. Beleza? Então, dessa carga total que foi removida, 11.175 foi retirado do processo para crescimento de novas células acidogênicas. E aí eu vou para o próximo passo. O próximo passo é calcular a carga que foi convertida em biomassa metanogênica. E aí eu tenho a seguinte equação, né? Eu vou ter que pegar a carga total removida menos a carga que ficou lá para as acidogênicas, não é isso, gente? Porque na minha sequência da digestão anaeróbia, primeiro não vem a acidogênese, para depois vir a metanogênese, né? Então eu vou ter que descontar, tá bom? E quanto é o coeficiente de conversão celular da metanogênica? 3% apenas, tá bom? Na acidogênica era 15% e na metanogênica 3%. Por isso que as acidogênicas crescem mais rápido do que as metanogênicas, tá bom? Então eu vou pegar essa carga aqui, ó, que sobrou, que é os 74.500, que é a carga total que foi removida, menos a carga que foi usada para síntese acidogênica, né? E vou multiplicar por 0,3, tá bom? Que vai dar o quê, ó? 1.900. Veja que na acidogênese eu precisei de cerca de 11.000, não foi? Quilogramas de DQO por dia. Já na metanogênese eu precisei de 1.900 quilogramas por dia, né? Então essa é a carga que ficou para a síntese das metanogênicas. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou deduzir a carga que foi convertida em metano. Então é só fazer a subtração, né? A carga que foi convertida a metano é a carga total removida, menos o que foi usado para a síntese dos acidogênicos, menos o que foi usado para a síntese dos metanogênicos. Está aqui, né? Carga total, acidogênica, metanogênica. Ou seja, eu tenho 61.425 kg de DQO por dia. Eu tinha quanto, gente, no início? 74.500, né? É isso? Então, sobrou isso aqui para produção de metano. Próximo passo, estimar a produção volumétrica de metano, usando aquelas equações que eu já mostrei, né? Então, substituindo aí os valores, ó, 1 atm, o K, 64 gramas de DQO por mol, o R, né, 0,0821, arredondei, e usei a temperatura 26 graus Celsius. Esse aqui é o fator de conversão para Kelvin, porque a minha constante dos gases está em Kelvin, tá bom? Então, eu tenho que o meu KT, né, é o fator de conversão de temperatura para 26 graus, é 2,61. Meu KT para 26 graus. Eu tenho um KT para cada temperatura que eu for utilizar, tá bom? Então, se a minha temperatura for 30 graus, eu vou ter que calcular o KT, o K de 30 graus. Se eu usei a temperatura de 10 graus, vai ser o K de 10 graus. Esse valor vai ser diferente, né? Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a equaçãozinha. Já tenho o meu KT, né? Que é 2,61 gramas de DQO por litro, convertendo da mesma coisa, né? 2,61 kg de DQO por metro cúbico, porque aí eu multiplico ambos por 1.000, né? Aí cai 1.000 com 1.000, né? Enfim, aí dá a mesma unidade. Então eu divido, né, a minha carga que eu calculei, ó, que foi 61.425, a carga levada à produção de metano, já descontando a carga que foi consumida para acidogênica e a carga que foi consumida para metanogênica. Aí eu vou ter minha vazão de metano de 23.500 metros cúbicos por dia. Então essa é a vazão máxima, né? Considerando lá 100% de eficiência do meu reator.
superreator, né? E claro que não existe essa eficiência, foi só para simplificar. Então essa daí é a produção diária de metano para esse sistema, tá bom? Quem que ia perguntar? Professor, bom Oi. dia. Bom dia. Esse K que foi calculado de 2,61, Certo. na forma dele tem um outro K que é 64. Mas assim, Tá. quando a gente não usa a eficiência de 100%, ele continua sendo 64 ou a gente precisa fazer alguma alteração? Continua, tá? Por que continua? Vou mostrar aqui, ó. Porque existe um balanço. O que é que representa... Deixa eu manter aqui. O que é que representa esse 64? E 64 representa isso aqui, ó. Cada 16 gramas de metano produzido, tá, corresponde à remoção de 64 gramas de DQO. Ou seja, se eu remover 64 gramas de DQO do meu despejo, eu posso produzir 16 gramas de metano. Só que essa massa de metano ela varia em função da temperatura e pressão. Lembra lá do PV é igual a nRT? Então, se eu tiver nas condições normais de temperatura e pressão, vai ter mais ou menos aí, ó, 350 ml de metano para cada grama de DQO removida. Certo? Então, aquele K vem daqui, ó, dessa equaçãozinha aqui. Eu preciso de 64 gramas, beleza? Beleza. É porque na hora que o senhor está explicando isso, o senhor falou que isso aí ia ser 100%, aí eu achei que fosse relacionado a essa eficiência. Entendi. Tá bom, Não. obrigada. Aquele K é fixo, tá bom? Certo. Beleza. Qualquer dúvida, vocês me param mesmo, tá? Não deixa passar, não. Maravilha, então vamos lá. Então aqui nós temos a razão diária de metano produzida. E aí agora vamos para o próximo passo, que é a estimativa da quantidade de energia, né? Que é o que é interessante, né? Então vamos supor que na estação de tratamento vai ter uma unidade beneficiadora. Claro que, gente, ó, esse gás que é produzido no reator, ele tem que ser purificado, né? Tem que ser purificado para poder usar em um sistema de conversão de energia, porque ele tem umidade, ele tem o gás sulfídrico, ele tem outros compostos que são produzidos no processo, que eu preciso remover. Bom, para fazer a estimativa, eu tenho aqui algumas informações importantes. Então, veja só. Primeira coisa é o seguinte, tem que saber o conteúdo do metano no meu biogás. Então, aqui eu tenho a composição química do biogás. E aí, a partir dessa composição química do meu biogás, eu vou ter o poder calorífico inferior dele. Então, veja, ó. Eu tenho aqui 10% de metano só e 90% de CO2. O poder calorífico dele vai ser pequenininho ainda, né? Quanto mais a quantidade de metano no meu biogás, maior vai ser o PCI. Tá bom? Então, eu posso ter aí... eu coletei uma amostra do gás, analisei e vi que ele tinha, sei lá, 65% de metano. Então, meu PCI vai ser esse daqui. Tá bom? Mas existe já na literatura também uma aproximação. Se eu quiser ser mais preciso, eu uso essa composição aqui, tá bom? Essa tabela. Mas existe uma aproximação. Para o biogás, né? Para o biogás, a gente adota um PCI de mais ou menos 5.500 quilocalorias por metro cúbico de gás, biogás. Tá? Então veja que o biogás ele tem um PCI menor do que o metano, lógico, né? Porque o metano está mais puro aqui do que o propano. O propano alto PCI, né? Do que o butano, né? Enfim. Então, esse é um valor que nós vamos adotar, um valor médio, tá? De 5.500. Esse valor pode variar em função da quantidade de metano presente lá no meu biogás, tá? Aqui já estou considerando o gás purificado. Veja que só tem metano e CO2. Então, a estimativa da quantidade de energia, o GEB, né? Ele é dado por esse produto entre a produção do biogás vezes o poder calorífico inferior do biogás. Aí nós vamos adotar aqui, ó, 5.500 quilocalorias por metro cúbico, tá bom? E aí vamos calcular. Bom, o valor que eu estimei foi 23.500 e o PCI dele, do biogás, que eu adotei, foi de 5.500. Eu posso, se quiser ser mais preciso, gente, tem equipamentos que você mede o PCI do gás, tá? Então, purifiquei o gás e passo por esse equipamento para poder medir exatamente o poder calorífico real dele. Mas aqui a gente está fazendo na base da estimativa, porque é uma estimativa do potencial, né? É aquela história. Eu quero vender a minha ideia, né? E aí eu quero vender a minha ideia como? Olha, você vai ter um sistema que vai tratar uma eficiência X e vai gerar tanto de energia. E essa energia gerada pode suprir a demanda da sua estação em tantos %, por exemplo, né? E aí nós temos aqui, ó,
129.250.000 quilocalorias por dia de energia produzida. Tá? Aí, vamos calcular agora o potencial elétrico. O potencial elétrico é só pegar essa geração de energia, né? E multiplicar. Aqui tem um fator de conversão de unidades. Esse é um fator de conversão de quilocalorias para quilojoule. Esse N aqui é a eficiência da tecnologia. Então, a depender da tecnologia, você vai ter uma eficiência maior ou menor. Aí você tem vários N's para turbina, para microturbina, ou motor de combustão interna. E esse daqui é o rendimento do gerador. Aí, infelizmente, ainda os rendimentos são muito baixos, tá? Porque a gente pode usar um gerador, por exemplo, a combustão. E aí é como um motor de um automóvel, né? O rendimento é em torno de 30%, é muito baixo. 70% você perde, em termos de, por exemplo, de energia térmica, né? Você desperdiça isso. E aí, fazendo os cálculos, adotando os valores, né, de 30% da tecnologia, com 87%, né, de conversão, eu vou ter uma produção aqui de 1.634 kW. Bom? Isso aí pelas tecnologias que eu adotei. Agora nós vamos calcular a energia eletrificada, né? Porque isso aqui é o potencial energético, potencial elétrico. Ô, professor, Oi. licença. Lá Sim. no GEB, a unidade, eu acho que eu perdi alguma coisa. Aqui? Porque como é que a unidade vai dar quilocal por dia? E o metro cúbico dia? Tá errado aqui. Tá errado, ó. Quilocal por metro cúbico, desculpa. Obrigado, viu, Emanuele? Por nada. Aqui é quilocal por metro cúbico, porque é por volume do gás, né? Muito obrigado. Boa observação. Perfeito. Agora sim, né? Vou cortar esse com esse, aí vai dar quilocal por dia. Muito bem. Agora funcionou. Vamos lá. Aí aqui eu tenho meu potencial elétrico. Mas aí eu preciso calcular a minha energia eletrificada. O quanto eu vou gerar mesmo de energia, né? Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter que pegar essa energia, essa energia que foi produzida e colocar o tempo de operação do meu motor, do meu gerador. Esse meu gerador vai ficar ligado 24 horas, 12 horas, né? Porque essa energia só vai ser convertida quando tiver o gerador funcionando. Então eu vou utilizar o tempo de operação de 24 horas por dia. Então vamos supor que eu tenho lá, sei lá, dois geradores. E aí eu faço alternância, né? E um dia eu uso um e no outro dia eu uso o outro, para não sobrecarregar. Mas vai ficar 24 horas funcionando. Então eu vou utilizar o quanto de energia eu gerei, vezes o tempo de funcionamento do gerador por dia, né? 24 horas por dia. Então eu vou ter aqui, ó, uma produção de energia eletrificada de 39.216 kWh por dia, porque aqui eu não tinha kWh, né? Então aqui eu tenho a minha geração de energia por dia, certo? Por mês vai dar mais ou menos 1.176.480 kWh por mês. Se a gente for fazer uma estimativa aí de uma residência que consome aí 200 kWh por mês, né? A gente tem que mais ou menos 5.900 residências por mês seria abastecida por essa geração de metano. Tá? Então a gente teria essa produção aí equivalente de energia por mês, mensal. Alimentaria 5.900 residências. E aí você pode estimar, por exemplo, o consumo de energia na estação de tratamento, né? E aí você pode converter, porque lá tem bombas, tem toda a parte elétrica, e você pode injetar isso na própria estação para reduzir o custo, né? Que é um dos pontos problemáticos das estações de tratamento, o custo energético, um dos gargalos. Né? Certo? Bom, aí eu usei o livro do Chernysharo como referência, né? Mais uma vez, ó, quem não assinou ainda, quem não se inscreveu ainda no meu canal, por favor, vai lá, dá uma focinha aí para a gente
aumentar aí o número de inscritos e conseguir mais algumas coisas aí liberadas pelo YouTube. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar? Foi muito rápido. O cuidado que vocês têm que ter é na hora de usar a eficiência do reator, tá bom? Então, quando vocês forem usar a eficiência do reator, vocês vão descontar lá naquele início, né, da carga que é produzida, né? Então, a minha estação recebe essa carga, mas 75%, 70%, 60%, 80%, o valor que vocês vão adotar no exercício de vocês, vai ser destinada para o cálculo da produção do gás. E aí vocês fazem um passo a passo, né? Depois vocês vão retirar a fração que é convertida para biomassa acidogênica, para biomassa metanogênica, e o que sobrar é o que vai ser destinado para o biogás. E aí depois vocês vão fazendo os próximos passos. O potencial de energia, a energia eletrificada, e o quanto vocês vão atender de demanda, por exemplo, para o número de residências, né? Eu acho que fica uma correlação mais interessante do que a gente colocar 20 e tantos mil kWh por mês. O que é que significa isso, né? É claro que esse consumo de 200 kWh por mês não representa a realidade aí de muitas pessoas. Por exemplo, aqui em casa, na pandemia, jamais, né? E agora mesmo eu estou aqui, computador ligado, minhas filhas estão lá também tendo aula e o consumo de energia vai lá para cima, né? A conta, só Deus sabe, né? Como vem. Então, mas assim, a gente adota um valor médio, mais ou menos, aí de 200 kWh, né? Por mês, tá bom? Vocês podem mudar isso aí, viu? Vocês podem olhar a conta de vocês, inclusive. Quanto vocês consomem de quilowatts? Alguém faz ideia? Então façam isso, esse exercício. Calcule aí o quanto geraria de energia para sua casa, né? O quanto alimentaria a sua casa. Faça essa correlação. Pega a conta de vocês e veja o último consumo de vocês. Quantos quilowatts vocês consumiram no mês.